A graça e a paz, irmãos. Boa noite. Tem alguém aí? A gente sabe que Jesus ele saía com seus discípulos em momentos especiais para ter esse momento. E hoje nós sabemos que não é em Jerusalém, mas é onde o povo de Deus se reúne. E um lugar de retiro é justamente isso, é se retirar, se afastar do corre-corre do dia a dia, se afastar de todas as possíveis influências que tentam roubar o nosso tempo, tentam minar a nossa fé. Domingo passado nós falamos sobre os 4 tipos de terreno aqui. Não falamos sobre o 4º tipo de terreno porque ele é produtivo. Eu não preciso ensinar você como gastar o seu dinheiro no final do mês, seu salário. Mas eu posso te dar conselhos para você pegar um emprego, para você se manter no emprego, não é verdade? Então que nós possamos também lutar contra aquilo que está minando a nossa fé. Jesus fala que o 3º tipo de terreno, a planta cresceu, ela até produziu fruto, mas ela não amadureceu. Se não amadurece, a semente não se reproduz. E Deus deseja que nós sejamos produtivos. Amém? Então nós queremos pedir a direção de Deus também para nossa reflexão na palavra do Senhor. Hoje nós queremos falar sobre sobrevivendo em meio à injustiça. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nos unimos agora em oração, na presença do Senhor. Sabemos que o inimigo das nossas almas, ele tenta de todas as maneiras, de todos os meios, minar a fé do teu povo. Ele tenta de todas as formas atrapalhar o progresso e o andamento da tua igreja, da vida espiritual daqueles que se entregaram ao Senhor. Ele quer impedir que sejam produtivos. Ele oferece de todos os meios, de todas as formas, distrações para impedir que isso aconteça. Que isso não aconteça em nosso meio. Que esta hora que nós saímos de nossa casa para estar aqui, seja uma hora exclusiva ao Senhor. Que a semente da palavra do Senhor em nosso coração não somente encontre um terreno onde ela possa germinar, mas que ela possa produzir a 100, a 60 e a 30, ou a 100 por 1. Que o nosso coração não seja como a beira do caminho, onde o inimigo vem e tira, não deixa nem germinar. Longe de nós, Senhor, queremos ser como as pedras, onde a semente nasce, mas logo, por causa da perseguição, por causa dos escândalos, ela murcha e seca. Também, Senhor, não queremos ser como o terreno cheio de espinhos, que apesar de crescer a tua palavra no coração e na mente, nunca seja frutífera, nunca se torna frutífera, nunca se reproduz. Senhor, que nós possamos, como ouvimos aqui na abertura do culto, sermos fecundos, multiplicarmos e encher a terra de discípulos de Jesus, até a sua volta, para que, juntamente conosco, uma grande multidão tome posse da vida eterna, preparada para nós, para todos aqueles que no Senhor confiam. No nome de Jesus, Pai, pedimos a tua bênção nesta hora. Amém e amém. Amém? Abra lá sua Bíblia, então, em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículo 19 e 20 apenas, nós vamos ler. A história, ela começa um pouco antes. Começa com a morte do pai de José. Os 12 filhos, Diná estava junto ali. José morava já no Egito há alguns anos. Ele ficou pelo menos aí
uns 5 anos, talvez, como escravo de Potifar. Depois ele acabou na prisão, e na prisão ele ficou mais um tempo. Ele saiu da prisão com 30 anos. Ele saiu da casa do pai e foi vendido pelos irmãos com 17. Então dá para a gente fazer um pequeno balanço da vida de José. Pelo menos 12 anos e meio aí, 13 anos, ele ficou passando por maus bocados. Primeiro vendido pelos seus próprios irmãos, odiado pelos seus próprios irmãos dentro de casa, vendido por eles. Depois maltratado até chegar no Egito, lá vendido como escravo. Tratado como escravo. Passou pela injustiça na casa de Potifar, acabou na prisão. E a gente só sabe que ele se tornou um responsável pelos presidiários ali. E depois interpreta 2 sonhos, tanto do padeiro quanto do copeiro, e ainda passa mais 2 anos lá na prisão. Então ele ficou, no mínimo, uns 3 anos lá na cadeia. Se a gente diminuir, então, 3 anos de cadeia ou 4 anos de cadeia dos 13 anos, nós vamos ter aí uns 9 anos, 8 anos de escravidão. O pai de José vai para o Egito. Ele tinha mais ou menos a base de uns 39 anos quando o pai dele vai para o Egito. Ele sai da prisão com 30 anos. Deus dá 7 anos de fartura para o Egito. 2 anos depois, então, que a seca já estava assolando toda aquela região do Oriente Médio, Jacó manda seus filhos para o Egito. Então, se ele saiu da prisão com 30 anos, mais 7 anos de vaca gorda, na minha conta soma 37 anos que José tinha. Ele se casa, ele tem 2 filhos. O primeiro filho para ele foi como um bálsamo para o seu coração, por isso que ele deu o nome de Manassés. Ele diz, Deus me fez esquecer. Esquecer do quê? Das mazelas que ele passou. E então ele tem um segundo filho chamado Efraim, significa frutífero. Mais 2 anos, então ele está com 39. E o pai dele vem para o Egito. O pai dele vem para o Egito com 130 anos. Ele vive no Egito mais 17 anos e morre com 147 anos. Jacó morre. E o cenário que nós temos aqui é exatamente esse. Morto Jacó, José manda embalsamar o corpo de Jacó, eles viajam até aquele túmulo, Macpela, que Abraão havia comprado, onde Sara estava sepultada, onde Isaac estava sepultado, onde Rebeca estava sepultada, onde Lia estava sepultada, e agora Jacó é sepultado lá. Raquel, que era a esposa predileta de Jacó, foi sepultada em Ramá. Eles voltam de lá e os irmãos então fazem uma reunião de família. O verso 15 nos fala dessa reunião de família. Eles dizem, agora José está com a faca e com queijo na mão, ele vai passar navalha na gente. Ele vai revidar, o papai morreu, agora é só nós. É nós na fita. Agora ele vai devolver todo o mal que nós fizemos contra ele. Esses 17 anos ele deixou quieto, porque ele estava muito ocupado, cuidando como vice-regente de todo o império egípcio. Ele estava na dele, estava de boa. Agora a coisa vai apertar para o nosso lado. Então vamos lá conversar com ele. E eles contam uma mentira para José. Eles dizem, olha, papai disse antes de morrer que você nos perdoe. E eles vêm e se colocam numa posição de escravos. Olha o verso 18, antes de nós lermos os 2 versos que nos servem para a meditação. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram, seremos teus escravos.
José sabia o que era ser escravo. Ele foi escravo, pelos nossos cálculos aqui, ainda que sejam suposições, mas pelo menos 7, 8 anos de escravidão, ele sabe o que é ser escravo. José sabia e conhecia o que acontecia com os escravos. Ele via todos os dias escravos sendo maltratados, apanhando, sendo injustiçados como ele foi injustiçado, sem direito de defesa, acusado injustamente, acabou na sarjeta. Mas José se recusou a deixar que a sarjeta fosse tão escura que a sua luz não brilhasse ali. Aliás, a igreja do Senhor Jesus, Jesus diz em Lucas, que é para ser como uma cidade edificada em cima de um monte. Talvez de dia você não enxergue a cidade. Já reparou que quando você viaja à noite, você enxerga cidades que você não sabia que existia naquela rota? Você começa a perceber o tamanho da cidade por causa das luzes que ela mantém acesa à noite. O que significa ser uma cidade edificada sobre um monte? Significa que pessoas que estão na escuridão, elas sabem para que lado ir, para encontrar civilização, para encontrar casas, encontrar abrigo, encontrar consolo, encontrar alimento. Será que nós estamos sendo a igreja do Senhor Jesus? Não estou falando desse prédio aqui, porque esse prédio não é a igreja do Senhor Jesus, é o prédio da igreja do Senhor Jesus. Eu estou perguntando se nós somos a igreja do Senhor Jesus e pessoas têm se aproximado de nós. E quem tem se aproximado de nós? Aqueles que estão nos cercando são pessoas que vêm buscar consolo ou vêm compartilhar aquilo que não agrada a Deus. Nós vamos ver na vida de José, e neste texto que segue, esse tema, sobrevivendo em meio à injustiça. E então o texto nos diz: José lhes respondeu: não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejaste o bem para mim. Ah, não? Certamente planejaste o mal contra mim. Porém, Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. 17 anos antes, quando Jacó foi para o Egito, foram junto com ele 70 pessoas. Depois, quando Estevão, em Atos capítulo 7, fala sobre esta estada Egito, ou no Egito, ele fala de 75 pessoas. É 70 ou é 75? Quantos desceram para o Egito? Aí tem gente que diz assim: a Bíblia se contradiz, olha só. Um diz que é 70, outro diz que é 75. Nem eles, entre eles, se entendem. Sabe nada. Foram 70 que desceram. José, sua esposa, 72. Manassés e Efraim, 74. E mais Joquebede, que nasceu de Levi no Egito. Joquebede, mãe de quem? Moisés. 75. 75 pessoas viveram no Egito, e a partir dali, 430 anos, eles moraram ali. E quando saíram, eram 603 mil homens acima de 20 anos, sem contar mulheres e crianças. Imagina que povo que aprendeu a lição de se multiplicar. Pelo menos a gente calcula entre 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Porque a Bíblia fala que além do povo de Israel, além do povo das 12 tribos de Israel, que é Jacó,
foi também uma grande turma, um grande povo, provavelmente os hititas, aqueles que agora se tornaram escravos, porque quando José foi para o Egito, não era a 18ª dinastia, e sim eram os hititas que governavam o Egito. Os hititas, eles eram mais amigáveis. Mas quando, então, voltaram ao poder, eles começaram a escravizar aqueles que os escravizavam antes. E entre eles estavam, então, morando na sua terra quem? Os israelitas. Vão botar todo mundo para trabalhar agora, como escravo. Então, quando a dinastia egípcia voltou ao governo, a 18ª dinastia, com Ramsés, que foi um dos últimos ali, eles oprimiram o povo de Israel. Agora, o que a gente pode aprender com essa lição da vida de José e dos seus irmãos? Jesus, quando caminhou entre nós, ele nos ensina algumas coisas preciosas. Primeira delas, não julgar. Jesus não julgou os seus irmãos, nem aqueles que estavam perto dele. Ele diz: não posso fazer coisa alguma por mim mesmo conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que a sua vontade não devia ser a vontade que ele deveria dirigir a sua vida, mas a vontade de Deus. Qual foi a atitude de José depois que ele teve seu coração curado? Acaso estou no lugar de Deus? Ele que é o justo juiz. Agora Jesus, diante do julgamento injusto que trouxeram para ele, qual foi a atitude de Jesus? Mateus capítulo 26, verso 63 nos diz: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 27:12 de novo: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. 27:14: Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Jesus estava sendo acusado injustamente, inocente, mas ele não se colocou na posição de juiz. José, com a sua maturidade, mesmo sendo agora o vice-regente de todo o Egito, de todo o império egípcio, ele não se colocou na posição de juiz. Não cabe a nós julgar. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 5, que nós não devemos julgar nada até que Cristo venha. Nós não devemos julgar nada. Agora, o que Pedro fala sobre Jesus? 1 Pedro 2, 23. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A quem nós devemos entregar toda a causa? Nas mãos de quem julga retamente. Jesus fez isso em todo o tempo, todas as ocasiões. Então a primeira lição que a gente aprende nesse texto é que para nós sobrevivermos em meio à injustiça, é preciso ter consciência de quem somos. É justamente aqui que muitos cometem o primeiro erro. Eles se colocam no lugar de Deus. Eles querem ser Deus. Eles querem ditar as regras. Eles querem julgar. E como nós falamos hoje de manhã, achar cisco no olho do outro é facílimo. Enxergar trave no seu próprio olho
é complicado. Por quê? É preciso ter consciência de quem nós somos, que não estamos no lugar de Deus. Em segundo lugar, a nossa visão é sempre limitada. José sabia disso. Quando os irmãos de José se lembraram do dia em que eles jogaram ele num poço, e ele chorava à noite, pedindo socorro, e ele gritava: Judá, Rúben, Simeão, Naftali, me ajuda. Ele clamou por socorro, mas nenhum socorro veio. Jesus, no alto da cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós estamos passando pelo sofrimento, parece a nós que tudo terminou, que tudo acabou. A nossa visão é limitada, nós não conseguimos enxergar daqui 10 minutos o que vai acontecer. Agora Deus, não. Deus sabe todas as coisas. Para sobreviver em meio à injustiça é preciso ter consciência de quem Deus é. Quando José teve aqueles 2 sonhos, primeiro com os feixes se inclinando para ele achou que ele era grande coisa. E depois ele teve um segundo sonho, em que as estrelas do sol e a lua se inclinavam para ele. E aí, o seu eu se tornou ainda maior. Aí papai vai lá e dá uma capa colorida para ele, que distinguia ele dos demais irmãos. Ah, é eu mesmo. Mas lá no fundo do poço, na caravana de escravos, no mercado de escravos, na casa da escravidão, dentro da prisão, José não conseguia enxergar o propósito de tudo aquilo. Quando você passa por injustiça, quando você passa por problemas, você consegue enxergar o final da história? Você tem noção do que vai acontecer? Você tem noção do que Deus está fazendo? Porque se nós tivéssemos noção do que Deus está fazendo, a gente não se lamentaria tanto, não murmuraria tanto. Em lugar de procurar lamúria e de fazermos canções de murmurações, faríamos canções de louvor. Os momentos de maior dor são os momentos que músicas e hinos e canções de maior sentido brotaram do coração de quem teme a Deus. É preciso ter consciência de quem Deus é. Deus é o único juiz. É só Ele que pode julgar. Então, se a gente não sentar na cadeira dele, a gente vai fazer uma coisa boa. Concorda comigo? Se a gente não sentar na cadeira de Deus, a gente já vai fazer uma coisa muito grande. Se a gente aprendesse apenas essa lição com José e os seus irmãos, a nossa vida já seria bem diferente. Deus tem uma visão completa. Nossa visão sempre é limitada. Ele vê tudo, Ele vê lá no fim. O salmista Davi fala que antes da palavra chegar na minha boca, Deus sabe ela inteira. Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela separa até o pensamento do propósito do coração, separa juntas e medulas. Ela é apta para discernir tudo, e todos os que estão na terra estão debaixo desta palavra de Deus. Em terceiro lugar, Deus julga conforme a verdade, não conforme nossa opinião. 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, Paulo fala assim:
Nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Ele está escrevendo essa carta para uma igreja que no capítulo 10, por exemplo, eles falavam mal de Paulo, eles diziam, as cartas dele são fortes, as cartas dele são severas, mas a presença dele é desprezível. Eles zombavam de Paulo, eles escarneciam de Paulo, faziam piadinhas de Paulo. No versículo 5 do capítulo 13, Paulo fala assim para eles, examinem a vocês mesmos, para ver se vocês já não estão reprovados. Agora eu quero que vocês saibam que nós não somos reprovados, porque Paulo não estava fazendo a sua vontade. No capítulo 12, ele fala sobre todas as lutas que ele enfrentou. No capítulo 2, ele fala que as tribulações, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, ele fala sobre as lutas que ele enfrentou. E assim como Deus consolava ele podia consolar agora os irmãos em Corinto. E ele chega a essa conclusão, ele diz, olha, não são os filhos que entesouram para que os pais recebam a herança, e sim o contrário, é os pais que entesouram para os filhos receberem a herança. Não vamos inverter a balança. Paulo, na sua maturidade, ele diz, olha, eu estou me desgastando e vou continuar me desgastando, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Agora, quando nós chegamos na presença de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala a partir do versículo 11 até o 15, que cada um de nós vai receber conforme as nossas próprias obras. O alicerce é Jesus, cada um vai construir sobre ele. Se um constrói com feno, com palha, com madeira, o fogo vai provar. Agora, se ele construiu com pedras preciosas, com ouro ou com prata, o fogo também vai provar. A diferença é que o fogo purifica cada vez mais o ouro. E a prata, da mesma forma. A pedra, ainda que fique chamuscada, ainda que fique toda preta, encarvoada, mas você não destrói com fogo. Agora, a palha, o feno e a madeira serão destruídos. A terceira lição que eu aprendo com José e os seus irmãos é que nós precisamos ter consciência de quem o ser humano é. Sabe por que nós nos frustramos muito? É porque nós estabelecemos expectativa muito elevada sobre os nossos irmãos, vizinhos, amigos, cônjuge. Se nós estabelecêssemos expectativas menores, nós não nos frustraríamos tanto. A frustração é o resultado final de confiança depositada, quando talvez aquela pessoa nem pediu para você confiar. Ela não tinha nenhum compromisso com você, e aí você se frustra, porque ninguém vem me visitar, ninguém me ajuda. José estava no fundo do poço, a única ajuda que ele recebeu de sair de lá foi para ser vendido por 20 peças de prata. O preço de um escravo era 30 peças de prata. Eles pagaram 20 peças de prata para vender por 30 no Egito. Quando Judas vende Jesus, ele vende Jesus com o preço de um escravo por 30 moedas de prata. Nós não podemos nos iludir pensando que o ser humano é gente fina. 1 Pedro, capítulo 2. No capítulo 1 de 1 Pedro, no verso 23, ele fala que nós nascemos de novo agora da palavra de Deus. E como recém-nascidos, nós precisamos desejar o genuíno leite espiritual para que por meio dele nos seja dado o crescimento para a salvação. E tem algumas coisas que, como nascido de novo, nós precisamos abandonar. Porque se nós não abandonarmos, é como aquele terreno que recebeu a semente, brotou, cresceu, mas não foi arrancado o inso, os espinhos não foram arrancados. É o terreno descuidado. Como é que você e eu estamos cuidando do nosso coração? Nós deixamos que o mato nasça e cresça?
Porque o mato vai nascer igual. Eu não sei se você já reparou, mas o mato nasce sozinho. Certo? Então o que Pedro fala? 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação. E o verso seguinte, o verso 2, fala: desejando como crianças recém-nascidas o genuíno leite, para que por meio dele vos seja dado o crescimento para a salvação. A salvação minha e sua é um processo. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é salvo. Mas ainda não. Quando você vive uma vida de santificação, você está sendo salvo. Mas ainda não. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quando Jesus voltar, então nós vamos ressuscitar e então a salvação estará completa. A salvação é um processo que começa com a sua fé em Jesus e termina com a ressurreição e a vida eterna. O mesmo processo da vida de Jesus começou com o batismo de Jesus lá no Rio Jordão e terminou com a ressurreição e a glorificação de Jesus no céu. Uma frase que eu já falei, estou cansado de dizer aqui: Jesus não é estacionamento, Ele é o caminho. Tem muita gente que chega em Jesus e para. Jesus é o caminho, não o estacionamento. E eu digo isso não porque eu quero jogar pedra daqui em você. Não, porque, na verdade, se eu e você não caminharmos em Cristo, nós é que vamos sofrer o prejuízo, gente. Há uma recompensa, há um galardão prometido por Jesus. Eis que venho sem demora, nas minhas mãos está a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. E então a gente vai entender o que Pedro está falando aqui. É preciso ter consciência de quem o ser humano é. Ele é mau, ele é enganador, ele é fingido, ele é invejoso, ele é difamador. Isso somos nós. Aquele que diz que não é desse jeito é mentiroso, peca mais uma vez ainda, é mais um pecado. Ou a gente abre mão de nós mesmos, ou não dá para caminhar com Jesus. Ele disse: cada um tome a sua cruz, não a minha. A cruz de Jesus ele levou, a sua é sua. Eu não tenho um gancho para levar a sua, e nem você vai levar a minha. Cada um vai levar a sua própria cruz. Jesus morreu a nossa morte. Ele sofreu o castigo que era nosso. Mas a cruz simboliza a nossa morte. Salmo 55, verso 12 a 14 diz: não é um amigo que me afronta, isto eu poderia suportar, nem é um adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder. Mas és tu, meu colega, meu companheiro e amigo chegado, junto tivemos momentos agradáveis, caminhávamos com a multidão para a casa de Deus. De quem o salmista está falando aqui? Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso aproximaram-se dele e deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Interessante que Jesus não chama de amigo os demais discípulos, só Judas. A quarta lição que eu aprendo com José, com os irmãos dele, a quarta lição é que é preciso ter consciência da soberania de Deus. Soberania de Deus. Deus é soberano. Deus não entra em crise quando nós estamos em crise. Eu fico imaginando as crises que o José passou. Primeiro, vendo o ódio dos seus próprios irmãos dentro de casa. Gênesis capítulo 37 fala que os irmãos dele não conseguiam falar com ele com paciência. Eu fico imaginando como a gente foi criado, levando uns petelecos na nuca, assim, saindo catando cavaco.
E qualquer coisa que José falava, os outros caíam na gargalhada, escarneciam, zombavam. É o queridinho do papai. Eu fico imaginando, só posso imaginar. Mas quanta afronta ele recebeu dentro de casa, quanta dúvida, quanto medo estava no seu coração quando ele estava dentro daquele buraco que os irmãos queriam matar ele. Quanta dor, quanta dúvida subiu ao coração dele. Talvez você acorde de madrugada e perca o sono e você fique imaginando o que será da minha vida, o que eu vou fazer agora. Ele tinha dúvida, será que um dia ainda vou ver meu pai? Será que um dia ainda vou ver meu nome limpo? Será que um dia ainda aqueles que me escravizaram, aqueles que tentaram mal contra mim, será que eu vou ver eles passando por dor e por problema? Eu queria que eles morressem. Eu acredito que ele tinha esse tipo de pensamento. Ou você não teria esse tipo de pensamento? Queria que eles sofressem também. Deus não entra em crise quando nós estamos em crise. Nada, absolutamente, está fora do seu controle. Nada. E José entendeu isso muito bem. Ele disse, olha, vocês intentaram planejar o mal para mim, porque como escravo, se José casasse, a esposa dele seria escrava também, e os filhos que nascessem dele seriam escravos também. E se José tivesse morrido, no conceito deles, tinha acabado o sofrimento dele. Mas agora não, vamos perpetuar o sofrimento dele. Ele queria mandar na gente, ele teve um sonho que ele queria ser o maioral, o líder da nossa família. Agora ele vai saber o que é ser líder, ele vai ser escravo. É interessante que a gente olha para a Bíblia e vê que Paulo fala aos Filipenses que Jesus veio e se tornou escravo. E é interessante olhar que quando os dois discípulos de Jesus, o João e o Tiago, chegam perto de Jesus, dizem, olha, que no teu reino a gente sente um do lado direito e outro do lado esquerdo. A gente quer reinar contigo. Jesus disse, olha, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Sirva os outros. Sirva os outros. A quinta lição e última que eu aprendo com José e seus irmãos é que para sobreviver em meio à injustiça, é preciso ter consciência da sabedoria de Deus. Deus é sábio demais para errar. Deus nunca erra. Deus nunca erra. Até o diabo, quando vê algumas coisas acontecendo, ele fica feliz, mas depois ele leva no nariz. É como uma pregadora, uma missionária que viveu na África há vários anos, disse que assim como nós usamos a ratoeira para prender rato, Deus usa sataneira para pegar Satanás. E ele cai. Porque Deus não perde o controle de nada, irmãos. Se você está no emprego que você está, é porque Deus quer que você esteja lá. Então louve a Deus por esse emprego, senão você não vai receber o outro. Louve a Deus pela esposa que Deus deu para você. Louve a Deus pelo marido que Deus deu para você. Louve a Deus pelos filhos que Deus deu para você. Louve a Deus pela casa que você tem. Tem muita gente que está morrendo de frio. Hoje de manhã, na frente da minha casa, um tico-tico morreu de frio. Se eu soubesse e pudesse ter pegado o tico-tico, eu tinha trazido para dentro de casa, guardado ele. Mas ele não ia entender. Ele ia pensar que eu queria matar ele, e eu queria fazer o bem. Às vezes nós somos tipo tico-tico. Nós não sabemos que Deus quer fazer o bem para a gente, e a gente quer sair da mão dele, quer se afastar da mão dele. Deus é sábio demais para errar. A infidelidade fere o orgulho. Quando alguém é infiel com a gente, nosso orgulho fica ferido. Mas, quando há deslealdade, a nossa dignidade é ferida. Os irmãos de José foram desleais com ele. Foram desleais. Eles feriram a dignidade de José. João 8,15 nos diz, vós julgais segundo a carne, e eu não julgo ninguém.
Ele tinha acabado de receber uma mulher ali que eles estavam condenando à morte. Jesus disse, olha, eu não te condeno. Deus nunca perde. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Toda e qualquer artimanha que alguém planejar contra você, se você está debaixo da vontade de Deus, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. E na verdade só vai promover você. E se aquela promoção não era para você, é porque seria um mal para você. Deus é sábio demais para errar. Sobrevivendo em meio à injustiça. Maturidade é ministrar ao coração daquele que nos feriram e fazer-lhes o bem. Isso é maturidade. Maturidade é poder ministrar ao coração daqueles que nos feriram e fazer-lhes o bem. Olhe para o texto, verso 21. Agora não temais, sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim ele os consolou. Ele lhes falou ao coração. Como é que nós vamos sobreviver em meio à injustiça? Crendo na soberania de Deus, crendo na sabedoria de Deus, não nos colocando no lugar de Deus, reconhecer quem Deus é, reconhecer quem nós somos só pó. Hoje nós estamos aqui, amanhã não estamos mais, mas Deus permanece para sempre. Reconhecer quem o ser humano é. Às vezes a gente cai em armadilha por ingenuidade da gente. A pessoa vem com a conversa assim, macia, parece assim que está querendo o nosso bem. Está querendo nos ajudar. Lembra do conto do vigário? É antigo. Conto do vigário, o cara quer te ajudar. Ele quer te beneficiar. Aí você cai na lábia dele, é tão macia a lábia, e de repente você percebe que você caiu num golpe. Você foi enganado. Você foi enganado. Sua dignidade foi ferida. Eu não sei se você já passou por problemas semelhantes aos problemas de José. Mas todos os dias nós passamos por traições, infidelidades, deslealdades. Agora resta saber se nós vamos ficar sentados à beira do caminho ou se nós vamos alcançar o propósito de Deus para nossas vidas. Você não tem que provar nada para ninguém. Às vezes a gente vive de vender imagem para os outros, a gente vive tentando dizer para alguém que a gente é inocente, que estão fazendo injustiça com a gente. Ora, José pensou desse jeito também. Dentro da cadeia ele chamou aquele copeiro, ele disse, olha, eu fui vendido pelos meus irmãos, eu fui injustiçado, estou aqui dentro da prisão, eu sou inocente. Mas Jesus, muito mais maduro do que José, não abriu a sua boca. Do alto da cruz ele diz, Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Maturidade é poder ministrar ao coração de quem feriu você e fazer o bem para ele. Quando Jesus orou pedindo ao Pai misericórdia por aqueles homens, aquele soldado que furou o lado de Jesus, um dos primeiros que se converteu, e a Bíblia fala sobre ele. E a história fala sobre ele. Que história está sendo escrita sobre a sua vida? A história de José, eu acredito que José nem fazia ideia de que um dia a sua história seria contada por alguém. Porque quando ele estava dentro daquele poço, como escravo, dentro da prisão, quem é que iria valorizar aquele José? Saiba que o mesmo Deus que estava vendo José lá dentro daquele poço, estava com José lá na casa de Potifar, estava com José lá na prisão, é o mesmo Deus que estava lá no palácio e que pôde agora ministrar e fazer o bem aos seus irmãos.
Então, fica o conselho de Paulo para você. Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Amém? Papai, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, pelo exemplo da vida de José. São tantas lições na vida deste homem. Não é sem motivo que ele é um antítipo daquele tipo verdadeiro, o perfeito que é Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor preservou a palavra do Senhor, a história desses homens, suas mazelas, seus erros, mas também os seus acertos, para que hoje nós pudéssemos ser também ministrados, aconselhados, para não cometermos os mesmos erros que eles, mas também tomarmos como exemplo os acertos deles e praticá-los na nossa vida. Que sejamos sábios o suficiente para entender que o Senhor é sábio e soberano e que nada está oculto aos teus olhos. Senhor amado, Tu és o único juiz. Tu és bom e misericordioso. Que possamos, Senhor, também agir na semelhança de Jesus, com misericórdia e bondade, para com todos aqueles que nos cercam. Começando dentro de casa, se estendendo para o lugar onde moramos, a vizinhança, local de trabalho, no trânsito, onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, onde quer que nós venhamos a ter um relacionamento com outras pessoas, que nós possamos amá-los como o Senhor nos amou. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Pai, nós queremos pedir, como Jesus nos ensinou, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Ó Senhor, que Satanás seja envergonhado e que tudo o que ele planejou contra os meus irmãos seja neutralizado no nome de Jesus. E eles tenham a alegria de serem restaurados e de serem frutíferos. Que os Manassés nasçam no coração deles e que os Efraim se tornem a sua herança. Sejam frutíferos no nome de Jesus. Aleluia. Amém.